Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Ou graça e paz, né? Melhor dizendo, né? Irmãos, uma alegria para mim poder estar nesta noite, neste lugar abençoadíssimo, para juntos celebrarmos a Deus nesta conferência. Quero aqui tecer alguns agradecimentos, né? Agradecer a Deus por nos proporcionar estar aqui, agradecer ao pastor Elias, agradecer à pastora Rosilda, agradecer a todo o staff, né, que trabalhou incansavelmente desde quando nos contactaram até a nossa chegada e estada nesse lugar, e também a toda a igreja Batista Nacional de Apiacás. Meu muito obrigado. Vocês são bênção. Nós estamos até constrangidos, né? Com todo o carinho, com todo o amor, com todo o apreço que vocês têm nos tratado até aqui. Em nome da minha família, como sacerdote do meu lar, eu agradeço de todo o meu coração por todo esse cuidado. Eu me faço acompanhado da minha esposa, irmã Tamares, né? Tamares dos Santos, né? Era só Tamares Maíra Passos, até que há 8 anos atrás casou-se comigo, ficou Tamares Maíra Passos dos Santos. Então é Tamares dos Santos agora. Faço acompanhado também da minha filha, né? Radassa. Os irmãos com certeza já observaram que ela é bem pentecostal, né? Bem ativa, corre para lá, corre para cá. Nós colocamos esse nome porque esse nome tem um significado, um peso muito grande. Esse nome, a sua etimologia hebraica, significa murta, que é uma planta que perfuma o deserto. Então, a Radassa para nós tem essa representação. Então, estou eu, está a minha esposa, também está a minha filha. Eu trago um abraço da igreja Assembleia de Deus em Guaratuba, né? Realmente nós saímos de lá, estava frio, né? Chegamos em Cuiabá, estava muito quente, e nós aqui estamos. É engraçado, porque com quem a gente conversa fala que hoje tá inverno aqui, né? Tá frio, e para nós tá bem quente, né? Apesar de morarmos no litoral, uma cidade litorânea, mas nós não estamos tão acostumados com um calor tão intenso. Mas viver a favor e em prol do reino é isso, meus irmãos, é isso. É estar em locais onde as temperaturas são negativas, é estar em locais onde as temperaturas são muito altas, e em tudo a gente dá glória, em tudo a gente serve ao Senhor. Meus irmãos, vocês trouxeram Bíblia? Quantos trouxeram Bíblia? Quantos trouxeram Bíblia? Quantos trouxeram Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Livro do Êxodo, livro de Shemot, livro dos nomes. Livro do Êxodo, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Livro do Êxodo, capítulo 1. Vamos ler o versículo 22 e vamos adentrar ali no capítulo 2 de maneira sequencial. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos
à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo aberto, viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Esta é uma das crianças dos hebreus. Preste sua atenção, eu serei rápido, serei sucinto, mas quero compartilhar uma mensagem da parte do Eterno com os irmãos. É bem verdade que não há homem e também não há mulher sem história. Há histórias sem homens, há histórias sem mulheres. Porém, por mais positiva ou negativa, triste ou alegre que possa ser, todo homem e toda mulher tem a sua história. O contexto deste capítulo 2 do livro do Êxodo é o resultado de uma palavra liberada pela boca do próprio Deus no livro do Gênesis. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão e ali dá-se início à aliança chamada de aliança abraâmica. De Abraão nasce um povo hebreu. De Abraão funda-se uma cultura, a cultura judaica. Este povo tem um idioma, o idioma hebraico. Este povo tem uma geografia, o Oriente Médio. Em Isaías capítulo 43, versículo 1, o próprio Deus é quem diz: fui eu quem te criou, ó Jacó, aquele que te modelou. Essa palavra modelou aqui é tesselém no hebraico, rascunho, imagem e semelhança. Nós encontramos lá no livro do Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Então, Deus é quem vai dizer: fui eu quem te criou, ó Jacó, e te modelou, ó Israel. Depois deste povo criado, Deus faz algumas promessas a este povo que são canalizadas e intermediadas através de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 13: então disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Quem recebe essa palavra é Abraão. Abraão canaliza essa promessa para Isaque. Isaque canaliza essa promessa a Jacó. Quando Jacó parte para o Egito a fim de encontrar seu filho José, ele parte com mais 70 pessoas. No Egito, o povo escolhido por Deus prospera. No Egito, o povo escolhido por Deus frutifica. No Egito, o povo escolhido por Deus se multiplica e se fortalece. Porém, com o passar dos anos, outra dinastia faraônica assume o poder. E o atual faraó esquece da história de José. E com medo, com receio de um futuro levante dos hebreus contra ele, ele inicia então uma perseguição contra este povo. E aqui inicia, neste período da história, o cumprimento da palavra dita pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 15, versículo 13, que eu fiz menção aqui, onde Deus é quem diz que eles seriam afligidos por 400 anos. Este faraó então inicia uma perseguição, porém em contrariedade com a regra humana, em contrariedade com o senso comum. Quanto mais este povo é afligido, quanto mais este povo é perseguido, mais eles se multiplicam. Então, a fim de paralisar o crescimento exacerbado deste povo, o faraó, ele cria uma lei em todo o seu território. A lei que é instaurada no Egito é que toda mãe que estivesse grávida e desse à luz a uma criança do sexo masculino, esse menino deveria ser morto.
para a aplicação desta lei, ele chama as duas parteiras do Egito, a saber, Sifrá e Puá. Sifrá e Puá. Sifrá e Puá são as responsáveis por colocar em prática a lei instaurada pelo faraó. Agora, imagina a tenda das hebreias, prestes a dar à luz. Os homens estão do lado de fora apreensivos, nervosos. Haja vista que se for menino vai morrer, se for menino eu não pegarei no colo, se for menino a vida será ceifada. E no mínimo de duas formas poderiam ser mortos os meninos do Egito. Primeiro, com um punhal cravado no seu peito. E a segunda forma, que era a maneira mais usada costumeiramente, era jogando os meninos, as crianças do sexo masculino no Nilo. Haja vista que nos deltas do Nilo haviam aglomerações de crocodilos. O próprio profeta Ezequiel, no capítulo de número 29, versículo 3, vai dizer: porquanto no Nilo existem crocodilos gigantes. Porém, a Bíblia vai dizer que as parteiras Sifrá e Puá, as parteiras Sifrá e Puá, temiam ao Senhor. E aqui eu abro um parênteses. Haja vista que Faraó perseguiu a igreja cresceu. Nabucodonosor perseguiu a igreja cresceu. Nero perseguiu a igreja cresceu. Então, toda perseguição traz consigo um crescimento. Muitas pessoas querem crescer espiritualmente, ministerialmente, financeiramente, academicamente, porém poucos aceitam as tratativas de Deus para gerar esse crescimento. Entenda uma coisa: para Jó receber porção dobrada do que havia, ele teve que ser tocado pelo diabo, sofreu. Para Paulo se tornar o maior apóstolo da igreja primitiva, ele teve que aceitar o tombo, caiu do cavalo, ele teve que aceitar a cegueira, e ele teve que aceitar o isolamento temporário na Arábia, sofreu. Para João receber a maior revelação da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele teve que ir para uma ilha chamada Patmos, ficar 4 anos sozinho, isolado, sofreu, passou por perseguição. Então todo sofrimento gerará em você transformação. O sofrimento irá gerar em você mudança. O sofrimento te forjará para você receber o que Deus tem preparado para a sua vida. Eu estou falando para pessoas aqui que têm passado por dificuldades, têm passado por perseguição, têm sido ensolapado pelos reveses da vida. Aí Deus me trouxe lá do Paraná para te dizer: toda perseguição gera um crescimento. Eu vou falar até você acreditar. Toda perseguição gerará em você crescimento. A partir de hoje, comece a entender que percas, sofrimentos, adversidades, lutas, provas te conduzirão para o propósito e fim específico que Deus já estabeleceu. Acredita nessa palavra. O nosso grande problema é que nós nos esquecemos da promessa feita por Deus ali atrás. E por nos esquecermos das promessas feitas, nós precisamos sempre sermos lembrados. Esquecemos que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O povo de Israel, por sofrer desse esquecimento, fez com que o trajeto do Egito até Canaã, que teria uma duração de 6 meses, fosse alterado para 40 anos. A não aceitação das tratativas de Deus conosco retardam, postergam o cumprimento das promessas nas nossas vidas. Eu estou falando para mulheres, para homens, para uma igreja aqui nessa noite, que já eram para estar desfrutando das promessas feitas por Deus, mas decidiram questionar,
decidiram indagar e com isso retardaram o cumprimento das promessas. Mas nessa noite o céu decidiu te lembrar mais uma vez: a promessa a teu respeito está de pé, o ministério profetizado a teu respeito está de pé, os projetos profetizados e ditos a teu respeito estão de pé, a família que Deus prometeu que você teria está de pé. A partir de hoje, igreja, aceite ser tratado por Deus, aceite ser forjado por Deus, aceite ser moderado por Deus e desfrute de tudo que Deus já tem preparado para você. Há alguém que acredita nessa palavra nessa noite? Levante a sua mão, dê um glória bem alto, dê um aleluia bem alto, porque eu estou pregando para uma igreja viva, eu estou pregando para uma igreja triunfante, eu estou pregando para uma igreja que, por mais que esteja passando por adversidade, está dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se você tem glória para dar da sua boca, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você tem línguas estranhas, fale em línguas nessa noite. Se você pode levantar a sua mão, levante a sua mão e diga: eu estou aqui. Modela-me, Senhor, usa-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Rebas, Uriandaragabas. Aleluia, 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 glória a Deus. A Bíblia diz que Sifrá e Puá temiam a Deus. A Bíblia diz que Sifrá e Puá temiam a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 17. A palavra temer aqui traz a ideia de alguém que ouve Deus, alguém que respeita Deus. Então, quando os meninos das hebreias nasciam, Deus entrava na tenda, falava com Sifrá e Puá e dizia: nenhuma ferramenta preparada contra eles prosperará. Eu vim com uma palavra para essa conferência em Apiacás. Deus está levantando mulheres que estarão a todo tempo sensíveis à sua voz. Mulheres que estarão a todo tempo sensíveis à sua voz, como Sifrá e Puá. Mulheres como Sifrá e Puá, mulheres que estão com seus ouvidos sensíveis à voz do Deus Todo-Poderoso. Não se assuste se ao estar limpando a sua casa você ter que pausar por sentir o desejo de orar por alguém naquele momento a partir de hoje. Não se assuste se de madrugada Deus te acordar com a imagem de alguma pessoa para você visitar no dia seguinte. Esteja sensível à voz de Deus. Não se atemorize se nos ambientes frequentados por você diariamente Deus te entregar mensagens proféticas para você entregar para determinadas pessoas. Onde estão as Sifrás e Puás dessa cidade? Onde estão as Sifrás e Puás dessa cidade? Mulheres com os ouvidos sensíveis, mulheres que não são direcionadas pelo homem, mulheres que estão trabalhando, mulheres que estão exercendo alguma função, mas estão ligadas com o céu, estão ligadas com o trono, estão com o seu coração rasgado, com interesse de coração, estão desenvolvendo as suas tarefas. Deus precisa dos seus talentos, Deus precisa das suas habilidades, Deus precisa da sua influência, Deus precisa do seu conhecimento. Eu vim para dizer a você: Deus precisa de você, Deus precisa de você, Deus precisa. Onde está você, Sifrá? Onde está você, Puá? Onde está você, Sifrá? Onde está você, Puá? No meio de todo este cenário adverso, há duas mulheres que não foram chamadas para matar, foram chamadas para dar vida. Não foram chamadas para matar, foram chamadas para dar vida. Você não foi chamada para matar ministério de ninguém, você não foi chamada para matar sonhos de ninguém, você foi chamada para dar vida. Comece a gerar, comece a multiplicar, comece a gerar vida a partir de hoje. Vida.
Pessoas vão crescer a partir de você. Pessoas vão se desenvolver a partir de você. Pessoas vão multiplicar espiritualmente a partir de você. Pessoas conhecerão o Evangelho a partir de você. Pessoas ingressarão no ministério a partir de você. Pessoas serão pastores, pastoras, obreiros na casa do Senhor a partir de você. Você vai gerar. Eu tenho essa palavra dentro do meu coração. Você vai gerar. Aleluia, aleluia, aleluia. No meio de todo este cenário desfavorável, adverso e assombroso de perseguição, é nos apresentado um casal. O nome dele é Arão. Ele decide casar-se e toma para si uma mulher chamada Joquebede. E aqui Deus começa a trabalhar a fim de libertar o seu povo do Egito. Arão e Joquebede decidem ter mais um filho, além de Miriam e também de Arão. No ambiente hostil, no ambiente adverso, no ambiente contrário, Arão e Joquebede decidem: nós iremos gerar, nós iremos multiplicar, nós iremos crescer, nós iremos correr o risco, porque quem está gerando somos nós, mas quem dará o crescimento é Deus. Quando eles decidem sair da sua zona de conforto, Deus resolve se revelar a eles, porque se você tem fé para acreditar, Deus tem poder para realizar. Eu vou falar novamente. Se você tem fé para acreditar, Deus tem poder para realizar. Êxodo capítulo 14. O povo estava acampado entre Migdol, Pihairote e Baal-Zefon. Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. O mar não se abriu para Israel marchar. Israel marchou e o mar se abriu. Porque se você tem fé para acreditar, Deus tem poder para realizar. Segundo Reis capítulo 4, a viúva respondeu ao profeta: eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. O profeta disse para a viúva: vai e pede para ti vasos emprestados. Resumo da história: faltou vaso e sobrou azeite. Porque se você tem fé para acreditar, Deus tem poder para realizar. Eu vim falar para uma igreja que quem sabe está passando por reveses. Quem sabe você não vê uma saída, você não vê uma porta aberta, você não vê uma solução. Aí você nem era para estar aqui, mas Deus te conduziu para este lugar para te dizer: se você tem fé para acreditar, eu tenho poder para realizar. Se você tem fé para acreditar, eu tenho poder para realizar. Abel, eu tenho fé para acreditar que muito em breve os meus filhos estarão aqui comigo. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: se você tem fé para acreditar, eu tenho poder para realizar. Abel, eu tenho fé para acreditar que muito em breve eu estarei com a chave da minha casa própria. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: se você tem fé para acreditar, eu tenho poder para realizar. Abel, eu tenho fé para acreditar que muito em breve eu serei um pastor, eu serei uma pastora, eu serei um homem de Deus, eu serei uma mulher de Deus. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: se você tem fé para acreditar, eu tenho poder para realizar. Ele tem poder para realizar. Isso aqui resume tudo que nós entendemos como fé. Porque fé é ver o invisível, fé é ouvir o inaudível, fé é transpor o intransponível. O meu convite para você que me ouve nessa noite é que você saia do ambiente de conforto nessa noite
e vá para o ambiente de confronto e comece a gerar nessa noite. Comece a ver o que Deus vai fazer em você, por você e através de você. Acesse nessa noite o ambiente do sobrenatural. Comece a viver os milagres de Deus. Comece a viver através do auxílio de Deus. Comece a viver sobre os cuidados de Deus, por não se conformar com um ambiente de conforto. A viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17 versículo 7, decidiu mesmo que com o pouco que tinha, ela iria lutar pela sua vida e pela vida do seu filho. Na porta da cidade, a Bíblia vai dizer que ela foi na porta da cidade. Na porta da cidade ela foi colher gravetos, 2 gravetos. Na porta da cidade, essa viúva tinha a opção da escolha. Qual era a opção da escolha que ela tinha? Entro ou não entro? Continuo com essa vida sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de um futuro melhor, ou abandono tudo, abandono a minha casa, abandono meu filho, abandono essa solidão, abandono essa pobreza e me vou? Na porta da cidade, a viúva de Sarepta podia muito bem fazer como fez Agar. Gênesis capítulo 21 versículo 16, a Bíblia diz que Agar se afastou um tiro de arco e disse: que eu não veja esse menino morrer. Mas a viúva era diferente. A viúva era uma mulher diferenciada. Ela disse: eu não vou abandonar, eu não vou deixar, eu não vou desamparar, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Deus está lhe dizendo hoje: não abra mão daquilo que eu te dei. Se você tem fé para acreditar, levante a sua mão, que Deus está dizendo: não abra mão do seu esposo, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos. Faça como essa mulher, faça como essa pobre viúva. Entra para dentro da cidade e lute por aquilo que Deus te deu. Faça como Abigail, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Ana, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Rispa, não abra mão, mulher, daquilo que Deus te deu. Faça como Raabe, não abra mão daquilo que Deus te deu. Homem, faça como Josué, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Jacó, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como José, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Eliseu, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Elias, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Abacuque, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como João Batista, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Pedro, não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça como Estevão, não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Enquanto tiver possibilidade, junte cavacos, corte lenha, se sacrifique, mas não pare, não pare, não pare. Não pare, não pare, não pare. Não pare, não pare, não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Moisés nasce e debaixo de um trabalhar divino, ele consegue chegar até os seus 3 meses de vida nos braços de sua mãe. Por 3 meses Deus escondeu Moisés. Por 3 meses Deus escondeu Moisés. E aqui está a máxima da vida de todo cristão. Esses 2 estágios, quais, Abel? Primeiro, Deus me esconde. Segundo, Deus me projeta. Primeiro estágio, Deus me esconde. Segundo, Deus me projeta. Primeiro estágio, Deus escondeu Moisés por 3 meses na casa de Joquebede. Como alguém consegue esconder uma criança recém-nascida por 3 meses, eu não sei. Até porque milagre não se explica, milagre se vive. E Deus é especialista em nos esconder quando é preciso. A Bíblia vai dizer
Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, versículo 8, que os sírios foram até Dotã para prender Eliseu. A Bíblia diz que o moço de Eliseu acorda muito cedo, sai para fora da residência, dá uma volta em toda a cidade e diz: Eliseu, nós estamos cercados, há soldados sírios por todos os lados, não há mais saída para nós. Nós seremos aprisionados, nós seremos, quem sabe, até mortos. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa ver que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. A Bíblia diz que o moço abre os seus olhos e Eliseu faz uma segunda oração: Senhor, fere todos esses que aqui estão com uma cegueira. Eu quero passar escondido no meio deles, eu não quero ser visto. Eu vou passar e ninguém vai visualizar que eu estou passando, porque Deus é especialista em nos esconder quando é preciso. A Bíblia vai dizer que é instaurada uma perseguição contra os filhos, toda criança abaixo de 2 anos. Herodes disse que teria que morrer, mas a Bíblia diz que Herodes não pôde achar Jesus. Por quê? Porque quando Deus esconde, Herodes não pode achar. As autoridades não acharam Jesus, as autoridades não foram suficientes para achar Jesus. Eliseu não foi achado, Jesus não foi achado. Quem sabe eu estou falando para pessoas nessa noite que estão passando por esse primeiro estágio. Qual, Abel? Eu ainda estou escondido debaixo da potente mão de Deus. Eu não fui ainda projetado. Se acalme, se aquieta. O tempo de projeção irá chegar. O tempo de projeção irá chegar. Primeiro Deus te esconde, depois Deus te projeta. A Bíblia vai dizer que quando findou os 3 meses, é Deus quem vai projetar Moisés. Não tome iniciativa própria, não tome os seus próprios caminhos. Quem vai te projetar é Deus, quem vai te encaminhar é Deus, quem vai te alinhar é Deus. A Bíblia diz que Joquebede faz uma arca com juncos, coloca ali agora Moisés dentro daquela arca, daquele junco, e me chama a atenção a metodologia, a maneira com que Joquebede vai fazer aquilo ali. Por quê? Porque no hebraico essa palavra juncos é papiro, planta usada para fazer papel, para escrever os pergaminhos. Joquebede pega aqueles juncos, aquele supó, aquela amarração, faz uma arca, betuma, e a Bíblia dá um detalhe: ela betuma na parte de dentro e também na parte de fora. Ela faz uma arca, ela pega aqueles juncos, ela betuma por dentro, ela betuma por fora e coloca Moisés dentro da arca de papiro. Joquebede estava colocando o seu filho entre os papéis para que Deus escrevesse a sua história. Eu vou falar novamente: Joquebede estava colocando o seu filho entre os papéis, estava dizendo: Senhor, aqui está um papel em branco, projeta ele, escreve a história de Moisés. Eu não posso, para mim não tem mais solução. Os 3 meses já foi uma dificuldade para esconder esse menino, mas eu estou colocando ele agora entre os papiros, entre os papéis. Escreve a história dele. Deus é especialista em escrever histórias de pessoas improváveis, até porque Deus não é o Deus do óbvio, Deus é o Deus do inédito. Até então era inédito um juiz filho de uma prostituta. Deus escolheu Jefté, um improvável filho de uma prostituta. Até então era inédito um rei, músico e pastor de ovelhas. Deus escolheu Davi, um improvável, o maior rei da nação de Israel. Até então era inédito um profeta casar-se com uma prostituta. Deus escolheu Oséias, um profeta improvável. Quantos e quantas improváveis nós temos aqui dispostos a viver o inédito de Deus. O que Deus tem preparado para você não é algo rotineiro, não é algo costumeiro, é algo inédito, é algo inédito. Tem improvável aqui nessa noite. Deus te escolheu no mundo dos iguais para ser o diferencial. Deus nos escolheu no mundo dos iguais
para sermos o diferencial. O diferencial. O diferencial. Joquebede decidiu: nós iremos gerar, nós iremos multiplicar. A decisão que Joquebede toma vai desenrolar e fazer com que a sua genealogia tivesse um peso muito grande para as gerações futuras, por causa de uma decisão que ela tomou. A decisão que Arão e Joquebede tomam vai influenciar a geração futura. A Bíblia vai dizer que Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Dali descendem as 3 classes de levitas: gersonitas, coatitas e meraritas. 3 classes. Cada um tinha a sua função, cada um tinha a sua tarefa, cada um desenvolvia o seu ministério dentro daquele ofício levítico. A Bíblia vai dizer que tanto Joquebede quanto Arão descendiam de Coate, eram descendentes dos coatitas. A Bíblia vai dizer, Moisés escrevendo, livro de Números, capítulo 3, versículo 29, livro de Números, capítulo 4, versículo 25, livro de Números, capítulo 10, versículo 21. Ali Moisés vai elencar todas as funções dos coatitas, todas, vai dizer a respeito dos coatitas, vai dizer a respeito dos gersonitas, vai dizer a respeito dos meraritas. Mas o que me chama a atenção, levando em consideração que Arão e Joquebede descendiam dos coatitas, é que quando Moisés vai escrever a respeito da genealogia e das funções dos coatitas, ele vai dizer: e eles deverão cuidar da arca, eles deverão cuidar da mesa, eles deverão cuidar do castiçal e dos altares e dos utensílios do santuário com que servem, e a cortina e todo o serviço. Moisés estava dizendo: aquilo que Gerson ou que os gersonitas desenvolvem no ministério é algo maravilhoso, aquilo que os meraritas desenvolvem no ministério é algo maravilhoso, mas aquilo que os coatitas, por causa de uma mulher, de Joquebede e de Arão, que decidiram dar continuidade na sua genealogia, aquilo que eles irão carregar é algo maravilhosíssimo. Quem sabe alguém pode perguntar: mas Moisés, o que é que os coatitas irão carregar? Moisés, quem sabe, respondeu: os coatitas irão carregar a própria glória de Deus. O que é que eles carregavam? Eles carregavam a arca da aliança, a representação da glória de Deus no Antigo Testamento. Isso é tão pesado, isso é tão profundo, que quando Moisés está elencando as funções, ele vai dizer: para as funções dos meraritas, eles podem carregar os seus utensílios em cima de um cavalo, em cima de um boi. Para a função dos gersonitas, eles podem carregar os utensílios em cima de cavalos, em cima de bois. E para os coatitas não. Para os coatitas, eles têm que carregar no ombro. É algo pesado, é algo valioso. Quem sabe você não entendeu o que eu estou falando até agora. O que Deus preparou para você é algo grande, é algo pesado, é algo inédito, é algo da boca do próprio Deus. A glória de Deus, a glória de Deus. Quantas estão aqui para serem preenchidas pela glória de Deus? A glória de Deus, a glória de Deus. Quantas Joquebedes, quantas Joquebedes, quantas Joquebedes, quantas Joquebedes, quantos Arão estão aqui? Homens, mulheres que carregarão a glória de Deus. Quem sabe a decisão que você tomará hoje irá influenciar os seus filhos. Quem sabe irá influenciar os seus netos. A sua descendência ficará marcada como uma descendência que carregou a glória de Deus, a presença de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus, a glória de Deus. Isso é tão interessante,
que debaixo dessa decisão de Joquebede e também de Arão, o escritor aos Hebreus, ele decide elencar alguns homens e algumas mulheres, e elencar uma galeria chamada de a Galeria dos Heróis da Fé. 16 biografias, 16 histórias de mulheres e de homens que foram cheios da presença, marcaram a sua geração. Hebreus capítulo 11, versículo 23, 24 e 25. Pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar o gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que estava invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. E o escritor continua: pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que os mesmos fizeram afogaram-se. Uma mulher, um homem, tomaram uma decisão. O que nós iremos gerar influenciará as gerações futuras. Para o nosso pai Abraão, Deus liberou uma promessa: nós seremos libertos, seremos afligidos por 430 anos, mas Deus levantará um homem. Não sabiam eles que aquele homem seria Moisés, tirado das águas. O povo foi afligido, o povo foi esbofeteado, o povo foi açoitado, o povo foi ensolapado, mas de repente um homem e uma mulher decidiram: as nossas lamparinas no meio dessa escuridão irá se acender, nós iremos gerar. Moisés está vindo aí. Não vai ter Faraó, não vai ter mar, não vai ter adversidade, não vai ter deserto que ficará no nosso caminho. Nós iremos entrar na Canaã que Deus preparou para cada um de nós. Eu estou falando para pessoas que os seus pais passaram por dificuldades, você está passando por dificuldade, mas você se colocou, se posicionou e disse: essa história vai mudar. Os meus filhos irão desfrutar da Canaã que Deus tem preparado para cada um de nós. A minha realidade, por mais improvável que seja, não irá condizer com aquilo que Deus preparou para minha filha. Eu vou falar novamente: a minha realidade hoje, por mais improvável que seja, não irá condizer com aquilo que Deus já preparou para minha filha. A tua realidade hoje, por mais improvável que seja, não irá condizer. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão, eu levantava as mãos, acreditava nessa palavra. Não irá condizer com aquilo que Deus já preparou para os seus filhos, para a tua parentela, para a tua geração. Não irá condizer, não irá condizer, não irá condizer. Nós passamos pelo deserto, nós enfrentamos o mar vermelho, tudo isso para os nossos filhos entrarem na Canaã que Deus já preparou. Tem alguém que acredita nessa palavra? Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Arão e Joquebede decidiram gerar. Arão e Joquebede decidiram: nós iremos multiplicar, nós iremos multiplicar. Da família de Arão e de Joquebede saiu Arão para ser um sumo sacerdote em Israel. Você tinha que preencher 2 requisitos: primeiro, ser do tronco de Arão; segundo, tinha que ser da tribo de Levi.
Então, da descendência de Arão e de Joquebede, saiu toda a escola sacerdotal. O outro filho de Arão e de Joquebede foi Moisés, o maior legislador da nação de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus escondeu Moisés por 3 meses quando nasceu. Quando Moisés fora para ser sepultado, Deus disse: eu também vou te esconder, Moisés. Muitos vão querer te achar. Você foi escondido quando nasceu, e vou te esconder também agora. Foi escondido. O maior legislador saiu do ventre de Joquebede. A Bíblia vai dizer que quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, a Bíblia diz que Miriam olha para trás, vê os egípcios se afogando. Ela já tinha 80 anos na cachola, já estava avançada em idades. Ela disse: dá o tamborim na mão da velha, que a velha vai adorar. Se saiu sacerdote dessa família, também vai sair adoradora. Se saiu legislador dessa família, também vai sair uma mulher que marcha, que roda, que adora, que é cheia da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando para mulheres aqui, que da sua descendência sairão homens e mulheres que marcarão a cidade de Apiacás, marcarão o estado do Mato Grosso, marcarão o Brasil, marcarão as nações. Você é uma Joquebede que Deus irá usar nesta geração. Deus irá te usar. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O meu horário já se foi. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar por você, mulher. Eu quero orar por você, homem. Quero orar por você, Arão. Quero orar por você, Joquebede. Quero orar por você, Sifrá. Quero orar por você, Puá. Mulheres que influenciam, mulheres que desenvolvem, mulheres que exercem tarefas em favor, em prol do reino. Enquanto alguém ministra um louvor aqui, quero convidar você para vir à frente. Nós estaremos orando por você, orando pela sua família. Você acredita nessa palavra que fora ministrada? Quem sabe a perseguição quem está passando hoje é você. Quem sabe as assolações quem está passando hoje é você. Quem sabe as dificuldades quem está passando hoje é você. Mas você decidiu, por mais adverso que seja o período e o tempo que eu estou passando, eu vou multiplicar, eu vou prosseguir, eu vou avançar. Eu não ficarei estático, parado. Não. Eu não vou retroceder, não. Eu vou caminhar, eu vou avançar, porque as perseguições não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, nada para a igreja do Senhor. A igreja avança, a igreja progride, a igreja caminha, até porque o nosso destino não é aqui, o nosso destino é o céu. O céu é o lugar da igreja. Aqui nós estamos só de passagem. Nós não somos como algumas seitas que acreditam que o céu que fora preparado para a igreja do Senhor é aqui. Não. Há um céu de glória que já está preparado para a igreja. É muito melhor do que isso aqui. Aqui nós passamos sim por adversidades, por assolações, por inquietações, por dúvidas, por questionamentos. Lá no céu nada disso haverá. Lá no céu nós estaremos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. A Bíblia vai dizer que Moisés vislumbrou a glória do Senhor apenas pela brecha da rocha, viu Deus pelas costas. A Bíblia diz que Moisés desceu do monte com um véu. Por quê? Porque ninguém podia suportar a glória que resplandecia do rosto de Moisés. Moisés achou que aquilo ali era para sempre. Moisés achou que aquilo ali nunca iria acabar. A Bíblia diz que as pessoas disseram: Moisés, a glória já se foi, a glória já acabou, tira o véu, Moisés. Você está aqui embaixo, Moisés, você ainda não está no céu. No
céu sim, nós estaremos de glória em glória, de glória em glória. Tem alguém que acredita nessa palavra? Tem alguém que está almejando o céu? Tem alguém que está almejando ir morar no céu? Você vai morar, você vai morar, você vai morar. Você não vai sozinho, você vai com a sua família. Esposo, você vai com a sua esposa. Esposa, você vai com o seu esposo. Nós iremos, nós iremos, nós iremos. Muito em breve cumprir-se-á o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: um alarido e voz de arcanjo, e o céu abrirá. A Bíblia vai dizer que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatado aqui no grego é harpazo, tirado à força, tirado à força. Você vai ser tirado à força, a sua família vai ser tirada à força, mas nós estaremos no céu, no céu, no céu, no céu com o Senhor, no céu, no céu, no céu.